Olá, tudo bem, pessoal? Sou o enfermeiro Gênison Fontes, professor e palestrante. E hoje vou conversar com vocês acerca de administração de medicamentos. Mas eu tenho um recado para você que acha que é corriqueiro, simples, banal, que todos os dias você faz a administração de medicamentos. Existem alguns detalhes que muitas das vezes nós deixamos passar despercebidos. E são estes que eu gostaria de falar com você. Só um pouquinho. Então vamos pensar da seguinte forma. Imagine uma situação hipotética. Eu saio de minha casa todos os dias para ir ao meu trabalho. Mas em um belo dia eu estou de folga, acabo pegando a minha moto e indo em direção ao trabalho inconscientemente. Porque às vezes eu queria ir para um outro lugar. Entretanto, existe algo chamado rotina, que muitas das vezes fazem com que nós cometemos alguns erros. Vamos trazer essa analogia para a nossa vida profissional. Pensando da seguinte forma. Imagine que todas as vezes eu coloco a dipirona em um local. E aí, um certo dia, um colega tira essa dipirona do local e coloca uma outra medicação lá. Por eu estar acostumado a sempre estar pegando aquela medicação, o que é que acontece? Eu vou lá, pego o medicamento, às vezes nem confiro, não checo o nome e administro no paciente. E eu administro de forma inadequada. Aí sabe o que pode acontecer? Eu administrei uma dipirona em um paciente que tem alergia à dipirona, por exemplo. Ele pode ter edema de glote. E se ele tem uma sensibilidade, vamos supor, um pouco mais leve, ele pode ficar sonolento, ele pode ficar tonto, com mal-estar, pode ter um rebaixamento de pressão. Isso porque eu administrei uma medicação inadequada. Muitas vezes a gente também pode administrar a medicação em um paciente errado. Por exemplo, imagine que eu tenho no leito 1 a Dona Maria José, no leito 2 a Dona Maria José, e eu tenho que buscar uma forma de diferenciar esses pacientes. Maria José do leito 1 e Maria José do leito 2. Duas pacientes, o mesmo nome. Será que elas têm a mesma mãe? Se o nome da mãe for idêntico, o nome da mãe seja Francisca, então eu vou buscar outra forma de diferenciar. Qual seria essa outra forma? A idade. Será que as Donas Maria José, que têm as mães Franciscas, também terão a mesma idade? Vamos supor que tem 80 anos. Então eu tenho que buscar uma outra forma. Então vamos buscar o número do prontuário. O número do prontuário é um número único de cada paciente. Então a chance da gente errar é uma chance mínima. Pode ser que eu confunda um número? Pode ser. Entretanto, a gente tem que buscar ferramentas para errar menos ou não cometer o fato do erro. Porque todas as vezes que a gente erra, a gente pode trazer para esse paciente um dano colateral, né? Um dano que pode ser parcial ou pode ser total, um dano permanente para esse paciente. E não é isso que queremos, nós queremos prestar uma assistência de qualidade para esse paciente, para que assim ele possa se recuperar o mais rápido possível e voltar para o seu domicílio. Então vamos pensar em outra situação que muito acontece no hospital. Já viram aqueles frascos ampolas? Aquele frasco, por exemplo, eu tenho um frasco de furosemida e tenho um frasco de diazepam, aquele frasco ampola, tá? Aí o que acontece? São muito parecido mesmo. Então às vezes eu não olho, não leio, acabo administrando a medicação errada. Uma medicação que é diurética e uma medicação que vai fazer com que o paciente durma um pouquinho, por exemplo, diazepam. Então, a gente tem que se atentar para os detalhes. O detalhe é importante. Pensando no diazepam, vamos pensar nos psicotrópicos. Imagine que eu tenho o diazepam para estar administrando e eu devo fazer o que chamamos de dupla checagem. E por que fazer a dupla checagem? Porque é importante que eu chame um colega, ou enfermeiro, ou médico, tá? Ou um colega, um profissional de enfermagem, um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, independentemente de quem seja profissional, fisioterapeuta, independente, tá? Mas vamos supor que eu vou lá e chamo o técnico de enfermagem que trabalha comigo. Vou lá, falo com ele, diz, ó, essa medicação mesmo, a dose é essa, ó, tá vendo? Eu preparei a dose, a medicação, tudo certinho, vou administrar. E aí você administra essa medicação. Então você vai ter certeza absoluta de que você fez a medicação certa, o paciente certo, fez as coisas como deveria fazer. Muitas vezes a gente erra porque queremos trabalhar sozinho.
Pessoal, na enfermagem ou em qualquer outra profissão, nós temos que trabalhar em conjunto, um com o outro. Vamos nos ajudar, vamos fazer o possível para que o atendimento seja de qualidade, certo? Pessoal, vamos nos atentar a alguns fatos. Por exemplo, é a dose certa? É o medicamento certo? A data de validade está dentro do prazo de validade? Tá, mas a coloração está diferente dessa medicação? Será que foi armazenada no local errado? No local inadequado? A hora de administrar esse medicamento é essa? O paciente, ele aceitou tomar essa medicação, porque é um direito dele, o direito de recusa. Tem incompatibilidade desse medicamento, ele vai anular o efeito de um outro medicamento. Eu tenho que prestar atenção nos mínimos detalhes. Isso vai ser o diferencial de um atendimento de qualidade e de um atendimento que ainda merece orientações. Então, eu vou dizer para vocês o seguinte: independentemente do grau de instrução, se você é médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, independe. Você precisa sempre estar buscando o conhecimento, porque o conhecimento é a chave para que você possa desempenhar um excelente trabalho. Pessoal, é isso que eu gostaria de falar com vocês. Muito obrigado por ficar até o final e fica com Deus. Até o próximo vídeo.